Fala pessoal, tudo bem? Tô aqui fora tomando um pouquinho de sol aqui, que tá frio. O tema de hoje é obesidade e saúde, né? Eu fiz um post essa semana sobre a questão do sedentarismo, a questão da obesidade ser dois fatores de riscos aí para a questão do Covid, mas também para a questão da saúde como um todo. Né? Sedentarismo e obesidade acaba aumentando o risco de doença cardiovascular, diabetes, hipertensão arterial, entre outras consequências negativas. Mas uma dúvida que surge é, a pessoa que está obesa, a pessoa que está com sobrepeso, será que um dia ela vai conseguir emagrecer a ponto de todo mundo olhar e falar, nossa, essa pessoa está magra? Né? Será que é o biotipo dela conseguir ser uma pessoa longilínea, vamos dizer assim, super magra, das pessoas olharem, né? Não só no sentido de IMC, de outros parâmetros relacionados à composição corporal? Tem gente que não. Tem gente que já é a genética dela ter um corpo mais largo, enfim, ficar acima do peso. E vai chegar num ponto ou que ela só vai conseguir emagrecer com algum tipo de cirurgia ou ela vai continuar ali com aquela estética de sobrepeso ou obesidade. Mas dá para melhorar ainda assim, mesmo que você esteja acima do peso. Tá? E qual que é a melhor forma de você fazer para melhorar os seus índices de saúde em relação a isso? Exercício físico. Por quê? Pior do que a obesidade é o sedentarismo, tá? A pessoa pode ser magra, mas ela pode, e justamente por ser magra, ela acha que tá tudo ok, e aí ela continua comendo mal, e ela continua sedentária. E aí, quando a gente vê uma pessoa magra, infartando, e ninguém entende por quê. Nossa, mas ela é tão magrinha. Mas dentro do corpo dela, você não sabe como que estavam os níveis ali de triglicérides, de HDL, que é o colesterol ruim, de glicemia e por aí vai. Sendo que às vezes uma pessoa que está obesa, ela tem todos esses exames dentro dos parâmetros de normalidade, o que poderia ser considerado mais saudável do que uma pessoa magra com os exames todos alterados. Então, o que é importante você entender? O IMC foi a medida que durante muitos anos foi utilizada para ver se pessoas estão saudáveis ou pessoas não estão saudáveis. Pessoas estão com sobrepeso e acima do peso ou estão normais. Só que o IMC ele tem um problema. Ele só vê o peso como um todo e a sua altura. Ele não vê as características mais profundas dentro do nosso organismo em relação à massa óssea, massa muscular e percentual de gordura. Ele é só o todo. Então, eu posso ter um homem fisiculturista com uma massa muscular enorme, pesando aí 100 quilos, né, de pura massa muscular, com IMC de 30. Da mesma forma, eu posso ter um obeso do lado dele, que o corpo todo, você olha e você vê que é só gordura corporal, também com 100 quilos e o IMC de 30. Será que a saúde dos dois dá pra gente equiparar só pela questão do IMC? Não dá. O fisiculturista, consequentemente, ele vai ser mais saudável do que esse obeso, principalmente se ele for sedentário, né? Então, assim, isso acontece com as mulheres também, tá? E você já deve ter ouvido falar na questão da falsa magra. Tem um monte de mulher que esteticamente você olha e ela está magra, porém, se você for analisar o percentual de gordura dela, às vezes está elevado. Às vezes está 27, né, dependendo da idade. Estou falando para uma idade aí até 30 anos. Está 27, está 25, está às vezes até 32, né? Então, você olha e você fala, não, a pessoa tem cintura, a pessoa não tem aquela protuberância da gordura abdominal, está retinha, mas ela tem muita gordura abdominal. Se juntar isso com má alimentação e com sedentarismo, que geralmente é o que acontece, porque se ela é falsa magra, ela tem mais gordura do que músculo, né? A pessoa que faz exercício físico, ela tende a ter mais massa muscular, a pessoa sedentária não. Então, a saúde dela vai ficar prejudicada. E, às vezes, uma pessoa que está acima do peso, com sobrepeso e obesidade, mas que faz exercício físico, ela pode estar um pouco mais saudável, levando em consideração esses parâmetros, triglicérides, LDL, colesterol, HDL, glicemia, enfim, do que uma pessoa magra, que às vezes nem se importa de fazer exames com uma certa rotina, tá? Tem muitos modelos hoje plus size que fazem boxe, fazem caminhada, faz corrida, faz ginástica, enfim, faz musculação, faz um monte de exercício físico. E se você olhar os parâmetros de saúde dela, eles vão estar bons, né? Por quê? Porque cuida da alimentação. Ah, mas essa pessoa não emagrece mesmo fazendo exercício, mesmo cuidando da alimentação? Às vezes não, gente. Às vezes ela vai chegar num platô
que é o jeito dela, sabe? É a genética dela, é aquilo. Então, nisso a gente entra numa outra coisa. Você que hoje está acima do peso e fica se martirizando, fica o tempo inteiro deixando que a sua autoestima caia por uma questão de balança, por uma questão de estética, você também precisa mudar essa chave na sua cabeça. Você já está realmente fazendo o que você pode mudar a sua alimentação? Você pode fazer mais? Faça mais. A parte de exercício físico, você está sedentário ou você está praticando exercício físico? Você pode melhorar nessa parte? Melhore nessa parte, tanto pela questão de saúde, quanto porque, consequentemente, você vai ter uma perda de peso. Mas digamos que você já esteja fazendo tudo isso e chegou num platô, né? Chegou ali num limite. Continua fazendo os exames, continua tendo acompanhamento médico para ver como que está a sua saúde no todo, não só nessa questão de peso e estética. Deixa eu sair um pouquinho do sol aqui. Não só dessa questão de saúde e estética. Porque isso é o que vai fazer diferença. E essa questão da autoestima que eu falei, você deve sim trabalhar, porque, gente, tá cheio de mulher bonita, que é gorda, ou homem também que tá acima do peso. E ainda assim, sabe, é sexy, é sensual, é interessante. Então, você tem que parar com essa ideia de que só a pessoa magra ela é interessante, só a pessoa magra ela é bonita. Tem um monte de atriz, tem um monte de cantora, de modelos plus size hoje em dia, mas o que é importante fazer a diferença? Tem que separar entre você pegar esses modelos hoje que a gente tem, de pessoas mais gordas, de modelos plus size, mas colocar a importância da alimentação saudável e do exercício físico entre você banalizar tudo. Tipo, vamos ser gorda mesmo e dane-se, come de qualquer jeito e não vou fazer exercício físico. Isso não é legal, tá? Isso não é legal, isso não é benéfico pra ninguém, não é legal e nem saudável incentivar esse tipo de coisa. Agora, a gente entender que tem pessoas que nunca vão chegar num IMC baixo, num peso baixo, porque é simplesmente uma questão de genética dela, isso é importante a gente entender, para parar de julgar, para parar de falar que é preguiça, enfim, todas essas coisas pejorativas que pessoas obesas acabam sofrendo, tá bom? Então, esse era o recado que eu queria passar para você hoje. Seja você sedentário, seja você magra, seja você obesa, o importante é você estar em movimento. Isso já vai melhorar muito a sua saúde, tá? E dá sim pra gente ter pessoas magras com uma saúde muito mais deteriorada do que às vezes uma pessoa com sobrepeso e obesidade, se a gente levar em conta o que ela faz no dia a dia dela, quais são os comportamentos dela em relação à alimentação, em relação à atividade física e como estão os exames dela fisiológicos, tá? Então fica aí essa dica pra você.